Olá, galera, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Não se esqueçam de falar com seus amigos, inimigos, familiares, apertarem o like, sininho, enfim. Sempre peço a vocês que me ajudem a ajudar vocês. Quanto mais gente vocês conseguirem cientificar da existência desse nosso trabalhinho, mais possibilidades eu terei de oferecer mais e mais coisas para vocês. Então divulguem mesmo que vocês estarão me ajudando. Meus amigos, hoje a gente vai falar sobre uma banca chamada Indec. Muitos alunos me pediram essa banca. Comentaria, é uma banca extremamente estranha. É uma banca que eu procurei as provas recentes e não encontrei. Encontrei provas de 2013 para baixo. É estranho. 2013 para baixo. É realmente uma prova muito estranha, uma prova muito esquisita. Por quê? Cara, é uma prova sem texto, sem questões de interpretação de textos. Isso é muito curioso, muito estranho. Tá? É uma banca que não trabalha praticamente a parte de interpretação de textos. Não trabalha. Só trabalha sim a parte de conectores. Isso aqui eles trabalham, os valores semânticos e tal, das conjunções, das preposições, né? Isso aqui eles trabalham, tanto os valores semânticos das conjunções quanto das preposições. Mas interpretação mesmo, interpretação eles não trabalham. Tá? Então é uma banca muito esquisita, cara, mas muito esquisita mesmo, não é pouco esquisita não. Enfim, alguns assuntos, aliás, aparece até de conectores 2 vezes, olha lá. Alguns assuntos são cobrados em quase todas as provas. Um assunto que eles gostam muito é a parte de figuras de linguagem. Isso é uma coisa muito curiosa. Eles gostam muito de questões de figuras de linguagem. Então, em todas as provas eu vi. Inclusive, a questão que eu selecionei aqui para a gente trabalhar vai ser de figuras. Tá? Colocação pronominal, vi em todas as provas. Crase, vi em algumas. Morfologia. Morfologia é análise morfológica. Essa parte de análise morfológica pega duas partes. A classe das palavras, tá? Ou seja, se a palavra é um substantivo, um adjetivo, um verbo, advérbio, pronome, conjunção, numeral, preposição. Então, ele pede a identificação das classes gramaticais. Lá vem esse risco do além, identificação da classe das palavras. Tá? Classe das palavras. Porra. Então, uma coisa aí que me chamou a atenção, por exemplo, se um o é pronome oblíquo, se o o é pronome demonstrativo, se o o é artigo, tá? Se o a é pronome demonstrativo, se o a é pronome oblíquo, se o a é artigo, se o a é preposição. Então, isso eles pedem. Agora, uma coisa curiosa é que, ao mesmo tempo que eles pedem a identificação das classes gramaticais, substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, numeral, conjunção, eu não vi nas provas deles identificação de funções sintáticas. Se é sujeito, se é objeto direto, se é objeto indireto. Não vi função sintática de pronome oblíquo, não vi função sintática de pronome relativo. Então, a parte de sintaxe mesmo, eles praticamente não cobram. Não vi cobrarem. Tá? Não vi essa banca preconizar a parte de sintaxe. Preconiza muito a parte da morfologia. Então, pega essa parte da morfologia que diz respeito à identificação das classes gramaticais e também da parte de estrutura e formação das palavras. Tá? Se a palavra é composta por composição, por justaposição ou por aglutinação, se a derivação é uma derivação sufixal, prefixal, parasintética. Então, essa parte de estrutura e formação de palavras, sim. Se aquele elemento é um prefixo ou um sufixo. Então, essa parte eles realmente cobram. Tá? Ortografia. Aí, o resto que eles cobram muito é a parte, isso que eu chamo a atenção de vocês, né, de frase certa e frase errada. Ortografia, ficar cobrarem concordância, pontuação. Flexão nominal, gente, que coisa doida. Há muito tempo que eu não via isso cair em provas. É uma banca realmente muito diferente. Flexão nominal, ou seja, qual é o aumentativo de um termo, qual é o diminutivo,
Como é que é o plural do determinado termo? Se aqueles substantivos terminados em ão, vilão, limão, se tem uma, duas, três formas de plural. É uma bobeirada, gente, uma bobeirada, uma prova boba. Superlativo absoluto sintético, macio, maciíssimo, frio, frigidíssimo, pobre, paupérrimo, esse tipo de coisa, né? Flexão verbal, o que eu vi cair de flexão verbal não é nada assim de outro mundo, aqueles verbos irregulares, ver, como é que é o futuro do subjuntivo do verbo ver, se amanhã eu vir o jogo. Não, não foi exatamente isso que eu vi cair, não. Eram verbos comuns e que eles pediam para o candidato identificar o tempo daquele verbo. Tá? Esse verbo aqui, por exemplo, cantava, está em que tempo? Está no pretérito imperfeito do indicativo. Né? Estudassem, está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, eles pedem para você identificar os tempos verbais de verbos até comuns, ou até alguns verbos até irregulares, mas não daqueles verbos horrorosos. O verbo fazer, se amanhã ele fizer, futuro do subjuntivo. Então, né, fazia, pretérito imperfeito, faria, futuro do pretérito. Então, o que eu vi muito é identificar os tempos verbais. Questões não eram difíceis. E a parte de regência verbal que eu vi cair em prova não era tanto aqueles casos especiais do verbo assistir, do verbo aspirar, do verbo lembrar e esquecer, não. Eles não têm essa preocupação com aqueles casos especiais dos verbos. Mas sim que você identifique a transitividade do verbo. Por exemplo, o verbo necessitar. Quem necessita de alguma coisa. Então, o verbo necessitar é um verbo transitivo indireto, regendo a preposição de. O verbo comprar. Quem compra alguma coisa. O verbo comprar é um verbo transitivo direto, tá? Não regendo preposição. Então, na realidade, o que eu vi cair de regência verbal não são aqueles casos, aqueles verbos chatos. O que é o certo? É implicar algo e implicar em algo. Não são aquelas situações especiais que normalmente as bancas cobram. Tá? Inclusive o aspecto de trabalhar frase certa e frase errada. Não é isso. Eles pegam os verbos comuns e perguntam se aquele verbo é transitivo direto, indireto, se ele é um verbo transitivo direto ou indireto, se ele é um verbo intransitivo, se ele é um verbo de ligação. Então eles estão preocupados com esse aspecto. Enfim, é esse o perfil dessa banca. Uma banca muito esquisita, uma banca que não trabalha com texto. Se não trabalha com texto, não trabalha com interpretação. Não tem questão de interpretação. Eles não vêm com questões de interpretação. Muito, muito, muito esquisito mesmo. Enfim, vamos lá. Questão de figuras que eu vi cair nessa prova. Uma das últimas deles. É uma questão antiga, porque é de 2013, mas é uma das mais recentes dessa banca, porque foi o último ano que eles prepararam prova. Tá? Então, estão há 7 anos sem preparar provas e, né, se os alunos estão solicitando é porque eles estão prestes a fazerem uma nova prova. Certo? Então vamos lá. Com a fortuna de salário que os professores recebem, para começar, olha que frase horrorosa, gente. Essa vírgula aqui é absurda, né? Essa vírgula é absurda. Tá? Então, se ele poderia até usar vírgula antes, porque a fortuna de salário os professores recebem, o qual os professores recebem, esse aqui é um pronome relativo. Se ele é pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva. Tá? Ele é uma oração subordinada adjetiva. Certo? Se eu colocar a vírgula antes, vai ter caráter explicativo. Se eu não colocar a vírgula antes, vai ter caráter restritivo. Então, quanto à presença da vírgula antes do pronome relativo, tá? Pode ser, dependendo da intenção linguística do cara. Se o cara quiser dar a ideia de explicação, você coloca a vírgula. Se você não quiser dar a ideia de explicação, se você quiser dar a ideia de restrição, não coloca a vírgula. Agora, depois, nunca poderia ter. Bom, enfim, comentei porque não tinha como evitar, né? Na passagem, podemos identificar claramente uma figura de pensamento denominada... Gente, com a fortuna de salário que os professores recebem, se existe uma coisa que o Brasil inteiro sabe acerca dos professores, é que os professores recebem salários ridículos, irrisórios, horrorosos. Então, os salários que nós, professores, recebemos
tá? É um salário muito baixo, não corresponde. Então, quando ele fala com a fortuna do salário, obviamente a intenção dele é escrever uma coisa, mas dizendo o oposto. Todo mundo percebe que é uma gozação, que é um deboche, já até quase falei a palavra, certo? É óbvio que as pessoas não recebem uma fortuna. Então, isso aí é uma ironia. Resposta é letra A. A ironia é exatamente isso, é a arte de conseguir passar uma mensagem oposta àquilo que você está falando e escrevendo. Você acha que um determinado cara é a pessoa mais desonesta do mundo. Aí você vira-se para aquele cara e fala assim, que homem honesto, que homem correto. Mas, lógico, isso aí dentro do contexto que você né, que todo mundo consiga perceber que na realidade você está falando uma coisa, mas pensando o oposto, pensando o contrário. Tá? Então, houve um texto há muitos anos em que houve uma rebelião, que as pessoas, foi uma coisa muito bruta, muito violenta, em que o autor escreveu assim, esses adoráveis senhores que fizeram essa rebelião. É óbvio que as pessoas, quem escreveu aquilo não achava que aqueles senhores que brutalizaram, que mataram gente à beça, que eram adoráveis senhores. Né? Então, a ideia da ironia é justamente você escrever uma coisa, mas passando uma mensagem oposta àquilo que você próprio escreveu. Tá? Agora, a ironia só se concretiza, a ironia só se confirma quando o leitor, né, tiver a capacidade de entender que, embora esteja escrito uma coisa, a intenção linguística é falar o oposto. Aqui está muito na cara. Com a fortuna de salário que as pessoas recebem, todo mundo no Brasil sabe que as pessoas não recebem fortuna, recebem um salário ridículo. Então, ele está falando de uma forma irônica, debochada, com escárnio. Isso é ironia. Hipérbole é você falar de uma forma exagerada qualquer coisa. Tá aqui um caso de hipérbole. Meu Deus, estou te esperando aqui há 5 anos. Eu fiquei aqui 10 minutos esperando. Estou te esperando aqui há 5 anos. Isso é uma hipérbole, um exagero. Tá? Antítese. A antítese é você usar palavras com sentidos opostos. Né? Então, por exemplo, aqui. Os hippies brasileiros na década de 60 eram conhecidos como cabelos longos, ideias curtas. Aliás, os hippies no mundo inteiro eram pessoas extremamente intelectualizadas, liam pra caramba. Só no Brasil que a coisa esculhambou. Então, longos e curtas, olha lá, são duas palavras com sentidos opostos, mas que não geram incoerência. Né? Então, ele é um pequeno homem com grande coração. Ele é um pequeno homem porque é um homem pequeno, de tamanho pequeno, mas o coração é gigantesco. Então ele está utilizando palavras com sentidos opostos, mas que são coerentes. Isso é antítese, é o uso de palavras com sentidos opostos. E eufemismo é o contrário da hipérbole. Enquanto na hipérbole a sua intenção é exagerar alguma informação, no eufemismo é você abrandar uma informação. Né? Então, nesse momento aqui em São Pedro, aldeia, inclusive, curioso, está passando um helicóptero aqui. Mas o eufemismo é justamente isso, você abrandar. Por exemplo, as pessoas não gostam de utilizar a palavra câncer. Né? Aí fala assim, tem doença ruim. Tá? Né? Muita gente já se referiu assim a mim, não, você não é gordo, você é, digamos assim, fofinho. Então é uma forma de você falar mais branda. Tá? Isso é eufemismo, é você diminuir o impacto daquilo que você quer falar, então você fala de uma forma menos agressiva. Então o eufemismo é justamente o oposto da hipérbole. Valeu, galera, então com essa questãozinha aqui nós encerramos nosso Rumo à Posse. Lembra, vou chamar a atenção de vocês, semana que vem nós teremos a Semana do Português. Então por conta disso, na semana que vem nós não teremos Rumo à Posse. Só na semana que vem, na outra volta. Então, hoje é dia 23, não teremos dia 30, certo? Mas no dia
6 ou 7, né? Daqui a 2 terças-feiras a gente está aí de volta. Tá legal, galera? Valeu, grande abraço. Não se esqueçam que na quinta-feira nós temos a nossa live. Valeu, galera. Um grande abraço para todos e até quinta na nossa live. Grande abraço.